Fala, torcida do Verdão, bora aqui para mais um conteúdo. Palmeiras fez uma virada histórica no Morumbi. Mais uma vez o Verdão atropela o São Paulo. Não fez um grande primeiro tempo, o São Paulo estava vencendo por 2-0, mas o Palmeiras conseguiu encaixar o time e foi para cima e conseguiu a virada. Mais uma vez o Palmeiras da virada em ação. Estou trazendo aqui para vocês o programa da Sport TV falando aí, exaltando o Palmeiras nessa virada, lances polêmicos que teve também. Antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Eu sempre vou estar trazendo novos conteúdos para vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A nossa equipe de transmissão com a gente agora aqui no do Sport TV News para contar um pouquinho desse jogo, do que foi essa virada impressionante do Palmeiras. Paulo Andrade, Aline Calandrini, Fernando Praz já estão aqui com a gente no Sport TV News. E aí, amigos do Morumbi, imagino o que foi essa atmosfera nesse segundo tempo, principalmente com esse resultado. Bem-vindos aqui ao News. Boa noite, Paulo. Boa noite, Camila, Beli, Raed. Pois é, né? Assim, a gente vai ter de novamente usar o que a gente tem usado algumas vezes ao longo dessa trajetória do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras. O Palmeiras é o time que tem o pacto, o Abel tem o pacto. O Palmeiras é o time que tem um apetite incrível de vitória. O Palmeiras é um time que tem, claro, outros fatores de campo, técnica, tática, elenco e tudo mais, mas que tem um psicológico inacreditável. O Palmeiras, com todo o seu apetite, chega neste momento à primeira posição do Campeonato Brasileiro, antes do Flamengo, pelo menos por enquanto, antes do Flamengo enfrentar o Bahia fora de casa. Aline Calandrini e Fernando Praz foram os comentaristas dos canais Premier para o Choque Rei deste domingo. Que jogo e que vitória do Palmeiras, Calan. É isso. Bom, boa tarde, boa noite aos amigos do News. Eu acho que assim, primeiro a gente não pode ignorar o que aconteceu, né? Os erros de arbitragem, a questão do pênalti, a expulsão também do lado do São Paulo, que acabou sendo prejudicado, né? Até então estava 2-0, mas também a gente não pode ignorar a recuperação, né? O mental de um Palmeiras que conseguiu recuperar, acho que passa muito pelas alterações que o Abel teve. Eu falei sobre... Foi o primeiro tempo onde o São Paulo foi dominante, foi muito inteligente, conseguiu aproveitar os espaços que o Palmeiras acabava dando. Foi para o intervalo de jogo confiante e na volta o Abel já faz 3 alterações, né? Coloca o Maurício, coloca o Alan e coloca o Fux, né? Então ele faz essa mudança inicial, ali acaba surgindo já, acho que o primeiro gol, enfim, e aí só deu o Palmeiras, né? Foi buscar, e eu acho que o São Paulo sentiu até fisicamente também. Eu acho que o Crespo demorou para alterar. Fora isso, eu vi erros individuais também do lado do São Paulo que acabaram custando caro contra um time que você não pode deixar de gostarem do jogo. Foi um jogo onde, para mim, o São Paulo foi melhor a maioria do tempo. O Palmeiras... A primeira posição do Campeonato Brasileiro, antes do Flamengo, pelo menos por enquanto, antes do Flamengo enfrentar o Bahia fora de casa. Aline Calandrini e Fernando Praz foram os comentaristas dos canais Premier para o Choque Rei deste domingo. Que jogo e que vitória do Palmeiras, Calan. É isso. Bom, boa tarde, boa noite aos amigos do News. Eu acho que assim, primeiro a gente não pode ignorar o que aconteceu, né? Os erros de arbitragem, a questão do pênalti, a expulsão também do lado do São Paulo, que acabou sendo prejudicado, né? Até então estava 2-0, mas também a gente não pode ignorar a recuperação, né? O mental de um Palmeiras que conseguiu recuperar, acho que passa muito pelas alterações que o Abel teve. Eu falei sobre... Foi o primeiro tempo onde o São Paulo foi dominante, foi muito inteligente, conseguiu aproveitar os espaços que o Palmeiras acabava dando. Foi para o intervalo de jogo confiante e na volta o Abel já faz 3 alterações, né? Coloca o Maurício, coloca o Alan e coloca o Fux, né? Então ele faz essa mudança inicial, ali acaba surgindo já, acho que o primeiro gol, enfim, e aí só deu o Palmeiras, né? Foi buscar, e eu acho que o São Paulo sentiu até fisicamente também. Eu acho que o Crespo demorou para alterar. Fora isso, eu vi erros individuais também do lado do São Paulo que acabaram custando caro contra um time que você não pode deixar de gostarem do jogo. Foi um jogo onde, para mim, o São Paulo foi melhor a maioria do tempo. O Palmeiras não fez um bom jogo, mas o São Paulo não poderia errar. Mais uma vez, tem a conta da arbitragem. Eu acho que o São Paulo foi claramente prejudicado, mas o Palmeiras que fez uma reta final muito eficiente, com muito volume de jogo, a partir das alterações do Abel, e um São Paulo que acabou desligando no segundo tempo e acabou custando caro. Tudo bem, Praz? Tudo bem, Paulo? Prazer estar
participando com vocês no programa. Não foi um bom jogo do Palmeiras, né? Apesar de uma vitória épica, não foi um bom jogo. O Palmeiras começou melhor ali até os 12 minutos. Depois o São Paulo conseguiu fazer o gol numa transição, que é muito típico do Palmeiras, né? O Palmeiras estava organizado para atacar, não conseguiu se reorganizar para defender. E abriu 2-0 no primeiro tempo. Aí o Abel faz as mudanças, a gente falou isso durante o jogo. Os lados do Palmeiras sempre são muito fortes, mas muito fortes. O São Paulo conseguiu controlar bem, principalmente a profundidade pelas laterais. E isso acabou também não gerando jogo por dentro. Aí o Abel faz as trocas. O Palmeiras, o jogo não parecia, não mostrava que o Palmeiras conseguiria empatar, quem sabe virar. Só que aí depois do primeiro gol do Palmeiras entra a questão mental, que eu acho que é muito forte, muito importante. O São Paulo, por um lado, sentiu muito, porque aqui estava um ambiente muito bom, né? São Paulo sente o primeiro gol do Palmeiras, primeiro né? gol. Sente, assim, esses equívocos da arbitragem citados pela Calan e o Palmeiras fazendo o primeiro gol logo a seguir. Sente o primeiro gol e o Palmeiras, a gente já sabe da força mental que o Palmeiras tem, é um time formado há muito mais tempo, com treinador há muito mais tempo. E no jogo de ontem que eu fiz, Bragantino e Grêmio, infelizmente eu tive que falar muito de arbitragem, né? E um pouco do jogo. Esse jogo aqui a gente vai falar muito do jogo, mas vai ter que falar muito da arbitragem também. E isso é recorrente. Hoje foi o São Paulo prejudicado, ontem foi o Grêmio prejudicado, na minha opinião. Amanhã vai ser outro, hoje às 6h30 vai ser outro. Então, assim, a CBF já teve uma medida em relação ao calendário, mas é uma medida emergencial se tratar de arbitragem. Tem que se colocar o dedo na arbitragem, porque realmente a gente tem um grande futebol, mas a arbitragem deixa muito a desejar. Naquele primeiro momento, ó, os lances aconteceram um atrás do outro, tá? A chegada ali do Alan escorregando, sem querer também a falta, né? A gente costuma usar isso no futebol. Ele vai em cheio na perna do Tapia e logo depois tem essa entrada de cima para baixo do Andréas Pereira, que para o Paulo César de Oliveira seria para cartão vermelho e não amarelo, como recebeu o Andréas Pereira. E a reação do Palmeiras começa num lance logo depois, né? Na cabeçada ali do Vitor Roque. Ó, esse também é um lance que poderia gerar conversa e tal. Aí eu acho que aí não tem, jogo. O Paulo César disse que foi tudo bem na jogada que nasce lá do campo de defesa para o Palmeiras chegar ao ataque e diminuir com o Vitor Roque. É muito ruim a gente ficar falando de arbitragem, né? Porque o jogo foi interessante, foi bom. A gente falou sobre os encaixes, sobre o duelo, né? A gente não sabe o que aconteceria se tivesse o pênalti marcado, se tivesse um jogador expulso. A gente tem que falar do que está acontecendo no jogo e a gente citou, né? O Paulo César falando sobre que deveria ter sido expulso, deveria ser pênalti, mas é muito si, né? É muito si. Agora que é mais um jogo que é prejudicado, é um jogo prejudicado. A gente poderia falar de muitas coisas acontecendo. Do desempenho abaixo do Palmeiras, da superação do São Paulo, dos encaixes do São Paulo, o retorno do Marcos Antônio. A gente poderia falar sobre Vitor Roque e Flávio Lopes, mesmo não fazendo um bom jogo. Eles foram essenciais, né? Participando também, cada um de uma maneira diferente do seu gol. O Sousa que acabou entrando, enfim. É muito ruim tudo isso, assim. A gente fica... a gente vai falar de futebol, a gente vai falar sobre essa mentalidade, sobre as mudanças que o Abel acabou fazendo, a gente vai falar sobre como o São Paulo foi eficiente e inteligente no primeiro tempo, mas sim, tem um outro fator que talvez pudesse fazer diferença no resultado da partida. E agora, ó, teve confusão ali também e tudo mais com o Vitor Roque, com o Enzo Dias, depois o Mikael chega ali do banco de reservas, o tempo ficou quente aqui no Morumbi, viu, Camila? E tem tabu, já há muito tempo o São Paulo não sabe o que é derrotar o Palmeiras, estava derrotando, fazendo 2-0, não foi dessa vez, o tabu continua, o Palmeiras já há bastante tempo sem saber o que é perder para um dos seus principais rivais, Camila. É isso, Paulo, Praz e Calan trazendo um pouquinho dessa impressão. E lá do Morumbi, imagino, né, que essa reclamação tenha sido ainda maior, porque a gente está falando do estádio onde a torcida do São Paulo, né, era presença. Lembrando que em São Paulo não temos clássicos, são disputados com torcida única, não temos torcida mista. Então era a torcida do São Paulo diante dos erros que entendeu aconteceram na partida. Acho que a sensação, um pouco do que traz a Calan perfeita, de que a gente não tem como saber o que aconteceria, né? Se fosse expulso o Andréas Pereira, se o São Paulo tivesse um pênalti vencendo por 2-0, se converteria, né? Se seria diferente. Mas o fato é que a gente passa mais uma rodada em um jogo importante, um clássico, um choque-rei, e que decide liderança de campeonato, falando de arbitragem, né? Acho que esse talvez seja o grande problema que se repete a cada rodada e a cada ano, quando a gente fala de futebol brasileiro e de jogos decididos, jogos como esse, em que a gente tem esse lance. É uma entrada no Tapia, dentro da área, que não só o árbitro do jogo, o Ramon Abate,
como o árbitro de vídeo não chamou para revisão, não entendeu que deveria ter chamado o árbitro para marcar esse pênalti aí a favor do São Paulo. É complicado, né? É complicado, porque quando a gente fica nesse exercício de hipóteses, é o exercício do irreal, a gente não sabe. Sim. Mas a gente pode dizer que foi sacada a oportunidade, né? Foi tirada a oportunidade do São Paulo bater uma penalidade. Disso a gente pode falar, né? Acho que como seria o desenrolar do jogo, se o Palmeiras faria os 3 gols, se o Palmeiras viraria, a gente não sabe. A gente não sabe, mas é um lance cabal por isso, porque a gente tira de uma das equipes a possibilidade de cobrar um pênalti. E por conta de um pênalti ser o que é, né? É claro que os exercícios eles vão aumentando à medida que esses erros, esses equívocos aí de arbitragem, eles acontecem. O Ramon Amativel, ele foi muito incisivo na negativa. Desculpa te cortar antes de você me cortar, Ed, mas ele foi muito convicto. Ele sai do lance, né, apontando, dizendo que não foi nada. Eu tenho até uma visão um pouco diferente da sua, não com relação à questão do pênalti, mas hoje você jogar um tempo inteiro, 30 minutos, com um jogador a menos, ou um jogo inteiro com um jogador a menos, ele modifica o panorama do jogo por completo. Então, para mim, a grande questão não é uma interpretação do árbitro se o jogador escorregou e por isso atrapalhou o outro ou não. Isso aí é possível de interpretação e a gente vai criticar a interpretação do árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo poderia ter chamado, escorregou, mas o jogador ia pegar a bola dentro da área para fazer o gol. Vem aqui ver de novo. Isso aí a gente vai ver amanhã. Agora, a partir do momento que você deixa de aplicar um cartão amarelo ou vermelho e você não é corrigido em um lance que é para cartão... Aí você está falando do lance do Andrés Pereira. Ou do Bobadilha, ou de qualquer um. Eu estou falando em geral. Quando você tenta administrar um jogo e você não aplica o cartão correto para uma jogada brusca, você fica... O jogo ele fica a cargo e a critério de mini decisões pessoais do árbitro naquela partida. E aí eu volto a bater na mesma tecla. Me causa muita estranheza que o Ramon Amativel esteja envolvido no jogo entre Palmeiras e São Paulo de hoje e Flamengo e Cruzeiro da última rodada. Isso aí eu gostaria que alguém explicasse o motivo pelo qual ele esteve diretamente envolvido na liderança do campeonato nos dois... Opa, aí eu acho que a gente tem o Abel. É isso. Enfim, amanhã a gente vai ouvir o áudio, né, do VAR dessa partida para entender o porquê dessas decisões. Muito obrigada, Paulo Andrade, Calan, Fernando Praz, pela participação com a gente no Sport TV News. Direto, então, para a sala de entrevistas do Morumbi, onde está falando o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Mas o Palmeiras joga e você terá muitos desfalques por convocações e também pela suspensão do Vitor Roque. Óbvio, tá longe o jogo, mas do que você viu hoje em campo, o que dá para montar com esse time do Palmeiras para buscar mais uma vitória contra o Juventude? Olha, vai ser extremamente difícil. Por isso mesmo que disseste, temos muitos desfalques, temos muitas ambições nesta competição, mas em função do que foi o meio do ano, o calendário, não vão estar reunidas todas as condições para que possamos estar na máxima força, o que não é bom para quando lutas para ser campeão, portanto, mas enfim, temos que viver com essa decisão e procurar dar o nosso melhor. É isso que vamos fazer, portanto, recuperar os nossos jogadores agora. Hoje foi um jogo muito difícil para nós e para o nosso adversário. Numa primeira parte onde eu não vi a minha equipa, onde eu acho que às vezes nós nos esquecemos que quando jogamos com o São Paulo, com o Corinthians, com o Santos, que as equipas vêm todas com faca na boca, e acho que na primeira parte o São Paulo foi muito melhor, sobretudo naquilo que tem a ver com intensidade, com duelos, com competir. Agora foi muito bom esses 3 pontos, acho que na segunda parte também fizemos por isso. Eu costumo dizer aos meus jogadores que o maior risco na nossa vida é não arriscar. Foi o que eu fiz quando atravessei o Atlântico sem conhecer o que é que eu ia apanhar, mas às vezes temos que arriscar mesmo. Foi isso que foi feito e acabamos por ser premiados por uma segunda parte da excelência e dar os parabéns sobretudo aos jogadores que entraram. Talvez a equipa que iniciou eu estivesse à espera de outro tipo de resposta que não deu. E praticamente foram os mesmos que jogaram e fizeram um jogo espetacular no último jogo em casa com o Vasco. Eu faço poucas vezes isso.
acabei por repetir a equipa e na primeira parte nós não conseguimos produzir, nem render, nem bloquear o adversário, nem ter o mesmo nível de atitude. Na segunda parte eu acho que as substituições nos deram outra frescura, nos deram outra dinâmica, entramos logo muito fortes no segundo tempo, podemos ter feito logo o golo ou no Rocco ou no próprio Maurício, um remate que ele fez. E depois mais a entrada do GFT e o nosso Ramon, acho que continua a dar ainda mais dinâmica à equipa e acho que hoje ganhamos o jogo, sinceramente, por quem entrou do banco, entrou muito bem. E eu disse a um colega teu na prévia que muitas vezes os jogadores só querem iniciar porque só se sentem importantes quando iniciam. E eu muitas vezes digo aos meus jogadores que muitas vezes os jogos, uma boa parte dos jogos se ganham na segunda parte e, portanto, acho que foi isso que aconteceu, uma vitória difícil, suada, depois de estar numa primeira parte a perder 2-0, onde o treinador tinha tudo para chegar ao intervalo e dar uma grande dura aos nossos jogadores e fiz exatamente o contrário, corrigi-los e ajudá-los para a segunda parte. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Abel, queria sua opinião sobre o lance capital do jogo, quando estava 2-0 para o São Paulo, um lance em que o Alan escorrega, acaba acertando o jogador do São Paulo, a arbitragem não foi para o VAR e o São Paulo está pedindo pênalti naquele lance. Queria sua opinião em relação a esse momento específico do jogo. Olha, falar da arbitragem é algo complexo, mas eu vou dar aqui a minha opinião daquilo que eu penso. Antes de falar diretamente desse lance, porque também podíamos falar do lance do Bobadilha, que tinha amarelo, devia ter levado o segundo. Se calhar esse lance já não existia. Depende de onde tu quiseres olhar. Mas eu vou falar desse, é por onde tu quiseres olhar. É a narrativa que eu quero construir. Estou a ganhar 2-0, né? E depois perco 3-2 e vou arranjar formas de... Com calma. Primeiro, arbitragem. Vamos falar de que eu já escrevi sobre a arbitragem, já escrevi sobre o calendário, vou falar a minha opinião sobre a arbitragem. Primeiro, a união da arbitragem e a independência da arbitragem. Esse é ponto número 1. Tem que ser um organismo independente e que haja a união entre a arbitragem. Segunda, salários mais altos para os árbitros. Salários mais altos para os árbitros. É a minha opinião. Terceira, profissionalização e treinamento. Profissionalização e treinamento. Esta é a minha opinião e as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Esta é a minha opinião sobre a arbitragem. Acho que fui claro naquilo que eu disse. Sobre o lance específico, eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alan escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alan escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alan não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Esta é a minha visão desse lance. Mas, por isso é que eu te estou a dizer. Nós queremos falar desse lance e eu dou-te a minha opinião desse lance. Mas o que eu te quero dizer é que o Bobadilha devia ser expulso. Vocês viram o que é que fez o Crespo 2 minutos depois? O que é que o Crespo fez? Porquê? Eu reclamei com o árbitro. Porquê que o árbitro não deu o amarelo quando na primeira parte ao Veiga, primeira falta, pumba, deu amarelo ao Veiga, certo? E eu disse, porquê que deste amarelo ao Veiga e agora nesta falta que o Alá passa à frente do Bobadilha e que ele o agarra e era o segundo amarelo? Não é assunto teu, não és tu. Não... E é verdade, ele tem toda a razão. Não é assunto meu porque eu não sou o árbitro. Portanto, esta é a minha visão sobre esse lance, sobre o penalti. E esta também é a minha opinião em relação ao Bobadilha, que podia ter sido expulso e se calhar com menos um não estaríamos a falar desse possível penalti. É a minha visão. Se a bola tivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo e mesmo sendo um escorregão sem querer, eu acho que era penalti. Mas da forma que foi, sem querer, com a bola já do outro lado, pelo menos daquilo que eu vi do lance, eu ainda não vi a repetição. Na minha opinião, não é penalti. Só por isso.
Abel, tudo bem? Hoje você fez 3 mudanças no intervalo e com 20 minutos do segundo tempo você já tinha feito as 5. E dos jogadores que entraram, o Maurício deu 2 passes para gol e o Souza... Aí o técnico Abel Ferreira do Palmeiras falando após a virada do Palmeiras no Morumbi e vitória em cima do São Paulo por 3-2. São Paulo vencia por 2-0 quando houve a reclamação do pênalti em cima do Tapia. E aí o Abel deu ali... É isso aí, pessoal. Mais uma vez o Palmeiras mostrando a sua força aí, mostrando que tá brigando pelos títulos sim. O Flamengo sim tem um excelente time, mas que o Palmeiras também tá na liderança, mostrando a sua força e mais uma vez ganhou do São Paulo aí por 3-2. Que virada histórica no Morumbi para cima do São Paulo. Pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, já deixa o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma, pessoal. E agora o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileiro, pelo menos por hora, enquanto o Flamengo joga. O Flamengo já está perdendo por 1-0. Valeu, pessoal, e até o próximo conteúdo.